atacantes de beirada de campo estão sendo oferecidos para o Corinthians e muitos estão sendo recusados, e eu vou te falar por quê. Vou te trazer também com exclusividade que o Zenit volta a se interessar por Guinegão e é um dos clubes que tem aí o interesse e a vontade de contratar o centroavante corintiano que não está sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz. Nesse blend de informações também. Vamos trazer para você que Armando Mendonça, o vice-presidente, pediu licença no clube, os conselheiros que foram expulsos e um possível pacotão de reforços de Fabinho Soldado com jogadores do Corinthians. Tudo isso agora pelos conselheiros, né, que foram expulsos, né? 3 conselheiros no total ontem, né, foram expulsos do quadro de associativo, né, do quadro associativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. E isso aconteceu, né, no Conselho Deliberativo no Parque São Jorge, tá certo? Vamos aos nomes dos queridos, né? Maria Ângela, Paulo Juricic, né? E Ronaldo Fernandes Tomé. Faltou um, né? Que é o Mário Melo Júnior, que ele também seria julgado, mas ele passou mal antes do início da sessão e precisou ser encaminhado às pressas ao ambulatório da sede social do clube, tá? Esses conselheiros todos participaram daquela invasão à sala da presidência, né, no Parque São Jorge, no dia 31 de maio de 2025, com a tentativa, né, de colocar de volta, né, Augusto Melo na presidência do Corinthians, né, você lembra bem, né, a data 31 de maio de 2025. Maria Ângela foram 111 votos pela expulsão, 23 contrários, o Paulo Juricic, 88 votos pela expulsão, 22 contrários, o Ronaldo Fernandes Tomé, 64 votos pela expulsão e 24 contrários. O Mário Melo também seria, né, também expulso, né, e a definição acontecerá em uma outra data, né, que vai ser marcada a data pelo presidente, né, do Conselho em exercício, o Leonardo Pantaleão, tá? Foram esses, né, que estavam lá na sala da presidência, né, enfim, teve aquela invasão triste lá, né, para a história do clube, e agora estão expulsos definitivamente. Antes, sem soltar a vinheta, eu vou falar, porque questão política a gente já resolve, vamos tocando o barco aqui no Blend. O vice-presidente do Corinthians, né, Armando Mendonça, ele pediu, né, licença do cargo na noite aí da segunda-feira. Ele foi denunciado pelo Ministério Público, né, no caso envolvendo o sumiço dos materiais esportivos aí da Nike, e na última sexta-feira os sócios, né, e conselheiros do clube também protocolaram um pedido de afastamento, né, cautelar imediato do vice. Eu não sei se é uma manobra política, né, mas enfim, ele pediu licença do cargo e ainda deu uma alfinetada no presidente Osmar Stabile, tá? Faltou firmeza da instituição, por meio de seu presidente, esclarecer esse ponto para a torcida, sócios e conselheiros. Faltou vontade de quem poderia fazê-lo, para encerrar de vez uma narrativa falsa, injusta e destrutiva. Uma acusação dessa merece uma posição do clube para toda a nação e não apenas em roda de sócios, amigos e alguns torcedores. Cara, o Osmar tá mais do que certo. Não foi o Corinthians que sumiu com camisa lá, e não foi o Corinthians que está sendo acusado. É o vice-presidente que está sendo acusado, né? Não podemos dizer que é culpado, mas o denunciado é o vice-presidente. Quem tem que se defender, amigo, é você. O Corinthians não tem que soltar a nota, não. Então, o presidente Osmar Stabile está mais do que certo, tá? A licença foi solicitada por 30 dias, mas o Armando Mendonça poderá retornar ao cargo a qualquer momento, tá? Enfim, vamos aguardar. Ele foi denunciado aí pelo MP, né, pelos crimes de apropriação indébita agravada continuada, tentativa de apropriação indébita agravada, furto qualificado pelo abuso de confiança e coação no curso do processo, tá? Segundo a denúncia, o dirigente se apropriou de 131 itens, né, de material esportivo da Nike, tentou obter mais 19 camisas especiais, né, com patch da NFL, e ficou com 8 unidades dessa edição comemorativa, tá? Enfim, o MP também acusa de ele ameaçar 2 testemunhas durante a investigação. Meu amigo, deixe seu like, comente aqui embaixo.
Vamos seguir falando do Sport Clube Corinthians Paulista, tem muita coisa importante para a gente falar. Vamos lá, né? Vamos falar primeiro do Fabinho Soldado querendo um pacote aí de corintianos. Informações que chegam é que o Fabinho Soldado deu uma sondada em 3 jogadores do Corinthians. Guinegão, ele quer muito, e o Fabinho Soldado ficou extremamente chateado que a informação vazou antes, né? Ele entende que atrapalha os planos dele em contratar o Guinegão para o Inter. Ele quer o André Ramalho, tá? E ele quer o André Carrídio. O único problema do Soldado que me falaram é que o Carrídio, ele vai querer para o final do ano, porque o Carrídio, né, eu não confirmei, mas parece que o Carrídio estourou já o número de jogos no Campeonato Brasileiro, mas a ideia dele, então, é trazer o Carrídio para o final do ano, se ele tiver e ainda em condição, né, de exercer a sua profissão, enfim, física e tecnicamente, mas ele gosta muito, que se pudesse, levaria agora já para disputar o Campeonato Brasileiro. Mas ele está interessado aí em diversos jogadores do Corinthians, vai ter uma conversa com o presidente Osmar Stabile e vamos aguardar para ver se ele não leva um pacotão aí. O mais difícil é o Guinegão, o Corinthians tem resistência em emprestar, mas enfim, se o jogador também não for utilizado, né, o staff do Guinegão quer sim convencer a diretoria corintiana a emprestar o Guinegão, porque é melhor, né, põe uma barriga de aluguel ali e melhor do que o jogador ficar parado e não vai conseguir vender. Então essas são as informações aí, o pacotão, né, do Inter com o Fabinho, do Corinthians, comenta aqui embaixo. Já que eu falei de Guinegão, né, vamos seguir aqui falando do centroavante corintiano, porque o Zenit é um dos clubes de fora que está interessado no futebol do Guinegão mais uma vez. O Zenit já tentou em algumas oportunidades contratar o Guinegão e o Corinthians recusou. E agora o Zenit, né, por intermédio aí de empresários que estão lá fora, né, que estão na Europa, demonstrou interesse novamente e pode formular uma proposta. Então há uma expectativa, tá, tanto do staff do jogador como também do Corinthians, que o Zenit possa fazer uma proposta para o Guinegão. E aí, para o Corinthians, né, para tirar o Guinegão do Corinthians. E aí a situação é mais favorável de saída, porque o Corinthians acredita que ainda pode vender o Guinegão por algum valor do que emprestá-lo para algum clube do futebol brasileiro. Vamos aguardar, mas o Zenit é mais um clube aí que está na pauta. Então você coloca o Zenit, coloca o Inter, tem outros clubes do futebol brasileiro. Enfim, é o staff, né, do Guinegão trabalhando para, né, levar propostas aí para o Corinthians para tirar o Guinegão do timão, e o Guinegão está insatisfeito porque não é utilizado e parece que o treinador nem o cumprimenta lá e ele está super insatisfeito e quer deixar o Corinthians. Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha dessa história do Guinegão. Olha só, informação importante, alguns pontas têm sido oferecidos ao Corinthians no início dessas férias já, né, porque a janela vai abrir depois da Copa do Mundo, na verdade, mas as negociações começam agora para que tudo seja já concretizado lá na frente. Alguns jogadores do futebol sul-americano, tá? Jogadores brasileiros, mas muitos sul-americanos foram oferecidos, jogadores de beirada de campo, alguns atletas sul-americanos que já jogaram, inclusive no futebol brasileiro, foram oferecidos recentemente ao Corinthians e os empresários acabaram recebendo a seguinte resposta: o Corinthians nesse momento não está comprando ninguém, porque está priorizando a venda de jogadores, mas a resposta que os empresários receberam que mais me surpreendeu foi que o Corinthians não busca extremos no mercado. O Corinthians tem outras prioridades para se reforçar. Eu fico imaginando, quais são essas prioridades então? Porque para mim a prioridade é atacante, é jogador exatamente de beirada de campo. Não é porque o Caio César fez 1, 2, 3 jogos bons e um jogo bom como titular, né, que o Corinthians não precisa mais contratar pontas, né? Esse é o problema do Corinthians, ele fica esperando, né, a carência, né, aparecer, né, ser exposta para ir atrás. Mesmo com o Caio César bem do lado direito, precisa de um ponta do lado esquerdo, e principalmente do lado esquerdo. E o Corinthians está dizendo, está mandando um recado para o mercado que ele não está mais procurando extremos no mercado. Essa foi a resposta que muitos empresários receberam e que eu apurei e estou trazendo para vocês porque eu tenho essa experiência no mercado e converso com muita gente.
né, que tem interesse em colocar jogadores no Corinthians, jogadores, inclusive, bons jogadores, né, que o Corinthians poderia só pagar salário e luvas, e o Corinthians não está querendo porque alega, né, a primeira tudo bem, eu concordo, tem que vender jogadores, agora a segunda, dizer que hoje o Corinthians não procura extremos no mercado, procura o que então? Zagueiro, volante, meia, goleiro, o que procura então? Se não procura extremos no mercado? O Corinthians precisa de atacante de beirada, então essa é a informação exclusiva importante para você, torcedor corintiano. Eu não queria ficar irritado logo de manhã, né? Deixa o like, comente